Dezembro de 1928. Uma mulher grita com uma voz que não é dela. Beelzebub, Judas, Jacob, Mina. Inferno, inferno, inferno. E então, em silêncio, o quarto, antes tomado por um fedor insuportável, fica calmo. A pele dela, que por semanas estava inchada e cheia de manchas, parecia ter voltado ao normal. E os olhos agora, que antes estavam cheios de raiva, ódio, estavam tranquilos. Ao despertar, ela murmurou: "Eu estou livre, obrigada, Jesus." Essa mulher ficou conhecida como Emma Schmidt, mas durante quase um mês inteiro, as pessoas que estavam ao redor dela desacreditavam que ela era uma pessoa boa. Ou desacreditavam que ela era apenas uma mulher. E o que aconteceu ali dentro daquele convento onde ela estava ficou escondido pela igreja por anos. Até que um dia, essa história veio à tona. Uma história de abuso, possessão, sofrimento e fé. Hoje você vai conhecer a história de um dos exorcismos mais perturbadores de todos os tempos. Uma história real que influenciou livros, estudos e até filmes, inclusive um filme que vai lançar daqui a pouco. Só que a questão é que a origem dessa história é muito mais sombria do que qualquer ficção. O que você vai ouvir agora talvez te faça nunca mais olhar da mesma forma dentro do silêncio de um convento. Mas pra gente entender tudo isso, a gente precisa começar do começo. Bora! Emma Schmidt nasceu em 1882 em Milwaukee, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. O nome Emma Schmidt é o nome dado a ela pela igreja para poder preservar sua identidade. Isso porque naquela época a igreja se preocupava muito com isso. Em muitos documentos da igreja, ela também era chamada de Anna Eklund. Lembrando que o que eu vou passar aqui nesse vídeo para vocês são relatos totalmente documentados pela igreja da época, porém dizem que esse é o caso mais bem documentado de exorcismo que já aconteceu nos Estados Unidos. A Emma sempre foi muito religiosa desde a infância dela. Ela foi criada por sua mãe, que era uma mulher profundamente católica, só que não existem registros do nome da mãe de Emma. Só que o pai dela, a igreja apresentou como Jacob. A história conta que ele era um pai totalmente abusivo, tanto com a Emma quanto com a sua mãe religiosa. Ele meio que desprezava a religiosidade de ambas. E existem registros de que ele tentou abusar sexualmente da Emma quando criança. Além disso, existia uma tia da Emma que se chamava Mina. Essa tia dela tinha um caso com seu pai. E diziam que ela era ligada ao ocultismo e que muitas das vezes ela cuidava, da Emma. Só que ela tinha muitos ciúmes do afeto que o pai dela tinha por ela. Inclusive, isso era o que falavam, que mesmo que ele já tenha tentado abusar, dela, ele tinha um afeto muito grande pela Emma. Isso fazia com que sua tia Mina dava pra ela comer, quando ela tinha que cuidar dela, ela fazia almoço, fazia suco e coisas assim, e colocava ervas que ela dizia que eram ervas rezadas dentro da comida pra ela comer. Tudo isso, segundo a igreja, acabou abrindo caminho para forças malignas se apossarem dela. Aos 14 anos, Emma já começou a demonstrar sinais que eram considerados inexplicáveis pela igreja. E dos 14 anos, isso foram durante vários anos que ela foi mostrando, essas coisas. Não foi uma coisa que aconteceu da hora para outra, não. Ela demonstrava uma coisa, depois começou a demonstrar outra, e isso demorava, às vezes, tempo para acontecer. Ela evitava objetos religiosos, ela começou a pegar uma aversão pela igreja. Ela não suportava nem ouvir, nem falar da igreja. Ela blasfemava repentinamente, ela tinha surtos de raiva ao ouvir o nome de Cristo, e a mesma coisa acontecia se sua mãe ou seu pai jogasse água benta nela. Ela também passou a falar idiomas que ela nunca falou e que ela nunca estudou. 2 desses idiomas eram latim e espanhol. E ela apresentava comportamentos que eram nitidamente considerados como demoníacos, tanto para a igreja quanto para a família. Ela mudava a voz dela quando ela ia falar. Inclusive, ela tinha uma força descomunal para uma criança de 14 anos. Então, quando ela surtava assim, a força dela era muito maior do que ela tinha realmente. E ela tinha, uma rejeição total a qualquer tipo de oração que fizessem perto dela. A sua mãe, então, pediu ajuda à diocese local, que estudou o caso dela por algum tempo. E eles julgaram que seria necessário um exorcismo oficial. Isso em 1912. Então eles foram para o primeiro exorcismo da vida de Emma. Quem realizou esse exorcismo foi o padre local, chamado Theophilus Heisinger, que ele era um sacerdote alemão que foi naturalizado nos Estados Unidos, e ele já tinha uma experiência vasta ali com exorcismos. Dizem que no ritual ela reclamava de estar ouvindo muitas vozes, ela também dizia ter repulsas à igreja, inclusive ela teve a primeira convulsão da vida dela nesse ritual, mas foi um ritual até que rápido, eles conseguiram resolver ali muito rápido. Depois disso, parece que ela estaria tranquila ali pelos próximos 16 anos de sua vida.
Nesse meio tempo, ela também perdeu o seu pai, perdeu a sua mãe e também perdeu a sua tia Mina. Ou seja, ela ficou muito sozinha. E acredite se quiser, depois de 16 anos, em 1928, a Emma voltou a ter comportamentos estranhos e ouvir vozes. Nisso, gente, ela já tinha mais de 40 anos. Agora, ela não ouvia só vozes demoníacas, como também ouvia tanto a voz do seu pai e a voz da sua tia, que ela dizia ser bruxa. Nesse meio tempo, também há relatos que ela sentia muito medo das coisas que ela estava vivendo. E como ela vivia sozinha, ela teve que pedir ajuda à igreja local novamente. O padre da paróquia ainda era o padre Teófilos. E como esse padre já conhecia o caso da Emma, ele levou esse caso até a diocese local, né? Que chamava a Diocese Des Moines. E com a autorização formal do bispo, eles tiveram que tirar a Emma dali daquele local. Isso porque a situação dela já estava bem feia e já estava começando a atrair, né, a curiosidade ali das pessoas ali do bairro, de quem conhecia. Então eles acabam levando ela até o convento das Irmãs Franciscanas de Earling, que é uma pequena cidade que fica no estado de Iowa, nos Estados Unidos, e é um local assim bem afastado, que eles julgaram que seria um local melhor ali pra eles conseguirem resolver esse problema dela. E pra não ter muita exposição também por conta, né, dos curiosos. Nesse convento, quem era o padre-chefe era o padre Joseph Stenger, que foi quem recebeu o padre Teófilos e a Emma ali naquele local. Então a Emma foi conduzida pra um quarto ali e o padre pra uma casa ali fora. O padre Teófilos então convoca esse padre, o Joseph, e todas as sessões teriam que ter 3 irmãs também pra ficar lá rezando. Então seriam 3 freiras, né? E a partir daí, meus amigos, começaram várias sessões que eram rezas perturbadoras e assim, muita tortura pra ela. Os rituais foram em 23 dias e eles foram separados por 3 sessões. Foi de 18 a 26 de agosto, de 13 a 20 de setembro e de 15 a 23 de dezembro de 1928. As primeiras sessões não foram tão sérias, elas foram começando, as ações começaram a aparecer assim depois de algumas sessões. E quando as ações começaram a acontecer ali com ela, ela não parecia mais ser ela. Ela simplesmente muda o semblante dela e ela parece virar outra pessoa, só que uma coisa bem mais séria e bem mais assim. Você olha pro semblante e você vê, sabe, que tem alguma coisa ali por trás. Eles declararam que a voz dela mudava muito em vários momentos. Ela falava em vários idiomas também, alguns que eles não entendiam e outros que eles entendiam ali. Isso porque tinha algumas irmãs que eram de outros países e também um padre lá que sabia falar latim. Ela também agredia as irmãs quando começava as sessões. Então ela ia pra cima das irmãs, o que era totalmente estranho porque o padre Teófilos conhece ela desde quando ela era criança. E ela nunca foi de agredir ninguém, ela não era uma pessoa agressiva. E ela começou a se tornar tão perigosa que eles tiveram que amarrar ela, né, numa cama de ferro e deixar ela lá no quarto a todo tempo amarrada, depois de ela quase escalpelar uma irmã lá. Ela arrancou tanto cabelo da irmã que formou assim um espaço na cabeça dela. Em alguns dos rituais ela também convulsionava muito e ela começou a ficar toda roxa, né, ao longo do tempo. E ela começou a ficar com a pele inchada mesmo, como se estivesse retendo muito líquido. E também ela tinha diversas feridas que começaram a aparecer ao longo do tempo. Então ela sangrava muito, tinha partes no rosto dela, no corpo dela que sempre sangravam. Dizem que por conta dessas coisas que começaram a aparecer no corpo dela, eles chamaram 3 médicos pra examinar ela, porque eles estavam preocupados que fosse alguma coisa de saúde com ela. E quando os médicos iam examinar ela, eles diziam que ela não tinha nada. E assim, além dessas coisas, gente, aconteceram diversas coisas que estão registradas nesses documentos oficiais da igreja, que são assim, gente, coisas que são para as pessoas duvidarem mesmo. Isso porque são coisas que saem, né, do natural, então a gente vai entrar no sobrenatural, e que saem da realidade. Então é assim, é muito estranho você ler um relato que veio de uma igreja, você estudar um relato, né, escutar um relato que veio de uma igreja e tentar imaginar coisas que, tipo, parecem que a gente só vê em filme. E que foram registrados realmente. Mas eu vou listar essas coisas pra vocês. Diziam que ela falava com uma voz demoníaca que era impossível de fazer. E quando ela falava, ela se apresentava como Lúcifer. Também se apresentava algumas vezes como Beelzebu, Judas, Iscariotes. E também alguns espíritos que ela dizia ser espíritos condenados. Como o do pai dela e o da Mina. Gente, o pai dela... O padre Teófilos conhecia o pai dela, tá?
E ele registrou que quando ela se apresentava como pai dela, como se o pai dela tivesse incorporado, a voz que aparecia, que se apresentava ali pra ele, era a voz exatamente do pai dela. Ela também falava diversas coisas das quais ela nunca teve contato na vida dela, como, por exemplo, pecados que as freiras ali presentes tinham na vida delas, e coisas meio tolas também que as freiras ficavam chocadas e com muito medo, como, por exemplo, você não orou hoje. Ou ela virou pra uma freira um dia e falou assim, ontem você duvidou de Deus. E, gente, as freiras, elas confirmavam a veracidade dessas coisas, porque elas ficavam com medo de pecar mais, entendeu? Então elas viam que era real o que ela falava, e elas ficavam com medo, elas falavam, é verdade, é verdade. Ela também sabia quando tentavam jogar água benta nela, na verdade, quando tentavam jogar água que não era benta pra enganar ela, e aí na hora que jogavam a água, ela respondia, seus tolos, isso não me atinge, isso não me afringe. Só que quando jogavam água benta realmente nela, ela se contorcia, e já teve registros de que algumas água bentas faziam manchas na pele dela, isso meio que como se estivesse soltando fumaça, sabe? Era bem estranho. E uma das coisas mais chocantes que registraram ali que ela disse foi sobre o irmão do padre Joseph, que tinha tirado a sua vida 2 semanas antes desse exorcismo, e ninguém ali sabia do que tinha acontecido. Somente o padre Joseph. Ele não tinha contado pra ninguém ali no convento. E ela falou sobre isso, e inclusive ela falou pra ele que ele estaria no inferno. Tem uma cena até meio bizarra sobre esse momento no filme, onde ela aponta pra uma corda e ela fala, por que você não faz igual o seu irmão? Sobe ali e faz igual ele, vai encontrar ele no inferno. É bem bizarro. Além disso, diziam que ela vomitava objetos estranhos, saíam objetos estranhos da boca dela, como por exemplo, tabacos secos, folhas amargas e penas. Ela vomitava penas, de tipo, pássaro mesmo. Tudo isso mesmo sem ter comido nada naquele dia. E uma das coisas mais bizarras, né, que presenciaram também ali nesses exorcismos, foi um certo momento em que ela começou a flutuar da cama, e aí precisou de 3 irmãs pra segurar ela na cama enquanto o padre fazia ali o exorcismo, pra que ela não pulasse ali de tanto que ela conseguia levitar. E em um certo momento ela simplesmente conseguiu subir na parede e ficar assim bem no canto da parede, e dizem que ela ficou ali por 20 minutos, só que alguns registros dizem que existia uma janela do lado da onde ela ficou, bem no canto, no qual ela se segurou, só que mesmo assim ela estava muito fraca, então era muito estranho que ela conseguisse ficar ali por 20 minutos e respondendo as coisas pra eles e falando com eles assim, e a todo momento assim, ó, grudada, como se fosse uma aranha, sabe, na parede. No dia 23 de dezembro de 1928, né, depois de 23 dias de sessões, que foram separadas aí em quase metade de um ano, os padres relataram, né, na sua última sessão, que ela entrou em estado de extrema agitação. As vozes demoníacas gritavam enquanto ela se debatia, zombavam dos padres e diziam que jamais sairiam dali, até que ela caiu em estado de rigidez, e depois de alguns segundos, ela grita bem forte, enquanto quase todo o convento estava rezando. Eles tinham colocado, assim, várias irmãs em outras salas para poder rezar forte. O convento ali estava em extrema oração, todo mundo parou para aquele exorcismo que já estava, tipo, passando dos limites. E ela grita, Beelzebu, Judas, Jacob, Mina, inferno, inferno, inferno. Logo depois disso, ela fica alguns segundos em silêncio e cai desacordada. Ela passa 1 hora desmaiada e depois acorda com o seu rosto calmo, o seu corpo sem nada, sem nenhuma mancha, sem nenhum inchaço, sem nada. Perguntavam pra ela se ela se lembrava do que tinha acontecido ali, né, naquele quase meio ano. Gente, ela não lembrava nem que ela tinha ido pra aquele convento, pra vocês terem noção. Ela só disse algo como, estou livre, muito obrigado, Jesus. Os padres e as freiras que estavam presentes ali também disseram que em segundos aquele cheiro de enxofre insuportável que estava ali sumiu. E depois disso todos voltaram às suas vidas normais, inclusive a Emma, que voltou à vida normal. E até o fim da sua vida,
O que dizem é que ela não apresentou sinais de possessão novamente. O caso se tornou famoso em 1935, alguns anos depois, quando outro padre estudou esse caso, né, os documentos, e publicou ele, então ele acabou ficando famoso. Mas que, como eles trocaram o nome, algumas pessoas até conseguiram chegar até ela, só que ela não quis fama, gente, ela não quis nada. Ela só dizia que isso foi uma coisa que deixou ela muito mal, que fez ela sofrer muito na vida e que ela não queria relembrar sobre essas coisas, então ela preferiu ficar ali no anonimato. Ontem eu estava na Paris Filmes, eles me convidaram para assistir o filme O Ritual. Esse é um filme que vai contar essa história, ele vai relatar, ele é muito fiel com a história e ele mostra ali algumas coisas. Ele não é um filme que conta a vida inteira da Emma, ele foca nas possessões, mas eu diria que eu gostei bastante desse filme. Ele estreia, se eu não me engano, dia 31 desse mês. Então é daqui a pouco, daqui a alguns dias, dia 31 de julho. Então se você tá vendo esse vídeo depois, já está no cinema. E ele chama O Ritual. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Eu espero aí que vocês tenham gostado do caso, que vocês tenham gostado da história. E se você gostou, compartilha com seus amigos pra gente chegar em mais pessoas, alcançar mais pessoas. E não esquece de deixar o seu like. Não esquece de também se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, né, gente? Porque ativando o sininho, sempre que eu postar um vídeo, você vai ser o primeiro a saber. O YouTube vai te mostrar primeiro. E talvez você consiga chegar aqui primeiro e conhecer as histórias primeiro que todo mundo. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até o final desse vídeo. E até o próximo vídeo. Vocês viram que eu tô tentando trazer 3 vídeos por semana. E que assim seja, né? Espero que continue assim, pra gente conseguir sempre trazer conteúdos bons pra vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês e fui!